Olá pessoal, agora eu vou dar uma explicação a respeito do escalonamento. Dê uma olhada que nós temos aqui. Esse daqui é o SJF. O que acontece? SJF é o menor, é o que vai executar. Então vamos ver se a gente consegue entender aqui. Ó. P1 chega no tempo 0, P2 no tempo 0, P3 no tempo 1, P4 no tempo 5, P5 no tempo 6 e P6 no tempo 10. Quando o P1 começa a executar, antes de executar, o que o SJF faz? Qual dos processos que estão aí é menor? P1 consome 7 e P2 consome 13. Então, o P1 não vai executar. Então, o P1 vai esperar. Aí o P2 executa. Qual é o burst de CPU? Qual a duração dele? 3. Então, ele vai consumir 3. O que aconteceu? No tempo 1, chegou o processo 3. O que vai acontecer? O processo 2 está executando, então o processo 3 vai ter que esperar. Vai ter que esperar até o 2 terminar. Então espera 2 pontos. Quanto que ele consome? 2. No tempo 5, chegou o processo 4. Entre 5 do processo 4 e 10 do processo 1, qual vai executar? Processo 4. Quanto que ele consome? 5. No tempo 6, chegou o processo 5. Vai ter que esperar o processo 4 terminar. E aí o processo 4 termina. Quanto que tem no processo 5? 3. Só que chegou alguém nesse tempo? Não. Então o processo 5 vai executar com 3. O processo 6 começou onde? Chegou aonde? No tempo 10. Ele vai ter que esperar o processo 5 terminar, então ele vai esperar 3. Ele tem o consumo de 6. Quando ele terminar, que processo está aguardando para executar? O processo 1. Então, executar 1 agora. Então, o que eu tenho que fazer para esperar a espera? É só somar os pontinhos aqui, que você tem o tempo de espera. Eu, particularmente, prefiro o gráfico de Gantt, que é esse daqui. O resultado final vai ser o mesmo, só que fica muito mais fácil de eu contar as esperas. Aqui, ó, processo 2 começou, porque ele consome 3. 1, 2 e 3. O processo 3 vai poder começar só depois que o 2 terminar. Quanto que ele consome? 2. Ele chegou aqui no tempo 1. Então ele teve que esperar 2. O processo 4. Ele chegou em que tempo? Processo 4. Deixa eu ver se consigo subir aqui. O processo 4 chegou no tempo... processo 4 chegou no tempo 5. Chegou aqui. Quanto que ele esperou? Nada, porque já foi executando. O processo 5 chegou no tempo 6. Quanto que ele esperou? Até o processo 4 terminar. Esperou 4. O processo 6 começou no tempo 10. Quanto que ele teve que esperar? 3. Até terminar o processo 5. E aí o processo 1, ele teve que esperar o quê? Até o processo 6 terminar, para que ele pudesse executar. Então aqui fica fácil de eu contar qual é a espera. Por exemplo, processo 2 esperou quanto? 0. O processo 3 esperou quanto? 1. O processo 4 esperou quanto? 0. Ele chegou no tempo 5. E o processo... Aqui é 0, então. O processo 5 esperou quanto? 4. E o processo 6 esperou quanto? 3. E se fosse o FCFS? P1 e P2. Qual que chegou primeiro? É controlado agora pelo número de sequência. Os dois chegaram ao mesmo tempo. Então começa a rodar o P1. Qual o consumo dele? A duração 7. Depois dele, quem vai executar? Quem chegou depois? O P2. Com 3. Só que ele esperou quanto? Esperou 6 para terminar. Perdão, esperou 7, porque o P1 tem 7.
Depois chegou o processo 3. Ele esperou quanto? 10. Mas ele esperou... não esperou 10, esperou 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o processo 3 esperou 9. O processo 4 esperou o 3 terminar e ele chegou no tempo 4, não, tempo 5. Então, ele esperou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o processo 4 esperou 7. O processo 5 chegou no tempo 6. Chegou aqui. Quanto que ele esperou? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O processo 5 esperou 11. O processo 6 chegou no tempo 10. Quanto que ele esperou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele esperou 10. Então, somando o tempo de espera mais o turnaround, eu tenho 7017, 7310, 9211, 7512, 11314 e 10616. Então, aqui é o nosso tempo de espera. Perdão, tempo turnaround. Turnaround é a soma do burst, que é a duração, mais o tempo de wait. Então, esses dois aí são dois exemplos para a gente ver funcionando. Aqui embaixo é o Gantt. O Gantt fica muito fácil com essa solução, que praticamente o que você tem que fazer? Você vai ter que só colocar um na sequência do outro. Porque vai ter que só que esperar, né, terminar. Então, no caso do FCFS, o P1 ele não vai esperar nada disso daqui, né? Porque ele já foi executado. Eu não fiz aqui o gráfico de Gantt, então aqui é o como. Então seria P1, P2, P1, 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 P1. 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P2, quanto que ele consome? O P2 consome 3. Então é P2, P2, P2. Depois o P3 consome 2. P2, P2. P3 e P3. P3, P3. Depois o 4 consome 5. P4, 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 P4. O P5 consome 3. P5. 1, 2, 3. E o P6 consome 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí dessa maneira fica fácil a gente saber quanto cada um esperou no FCFS para a gente poder finalizar essa parte. Então fica muito fácil. Tem que saber quando começou cada um deles. E aí eu tenho o tempo de espera para cada um. Ok? Então esse aqui é o mesmo que tem no outro. O tempo de duração vai ser exatamente, por exemplo, P2. P2 esperou quanto? Ele chegou aqui no tempo 0. Então ele esperou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bateu com esse daqui. O P3 chegou no tempo 1. Quanto que ele esperou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é o tempo do P1 e do P2. Está lá. Tempo de espera 9. O P4 chegou no tempo 5. Quanto que ele esperou? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele esperou 7 para começar a execução. O P5 chegou no tempo 6. Chegou aqui. Esperou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. 11. E o P6, que chegou no tempo 10, quanto que ele esperou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Eu particularmente prefiro desse jeito, fica mais fácil de entender. Tá ok? É isso aí, galera. Até mais.